No Irã, o dinheiro virou pó e o povo corre desesperado para o ouro e o Bitcoin. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o Gladiador, revisado por Libertus e narrado por Coreia com K. A notícia que chega do Irã é um pesadelo econômico desenrolando-se em tempo real. Mas para quem estuda a história monetária com atenção, é somente mais um capítulo previsível de um livro trágico que a humanidade já leu muitas vezes. O real iraniano, a moeda fiduciária estatal que o governo jura ter valor e ser a base da soberania nacional, colapsou brutalmente para uma mínima histórica, atingindo a cotação surreal de 1,2 milhões de reais por um único dólar americano. Em resposta ao pânico generalizado e à destruição instantânea do poder de compra, os cidadãos iranianos estão fazendo o que qualquer ser humano racional faria diante do roubo inflacionário institucionalizado. Eles estão correndo desesperadamente para trocar o seu papel pintado estatal por algo real, tangível, que o governo não possa imprimir. O Gran Bazar de Teherã, centro histórico do comércio persa, virou palco de uma corrida frenética e caótica por ouro físico, moedas estrangeiras fortes e, cada vez mais, criptomoedas incensuráveis como Bitcoin e stablecoins como Tether. Relatos locais dramáticos mostram comerciantes de joias e doleiros vendendo quilos de ouro e milhões em dólares para pessoas comuns em questão de dias. Um volume de negociação inédito até para veteranos daquele mercado acostumados com crise. O medo estampado no rosto das pessoas não é especulativo. É o medo visceral e primitivo de ver a poupança de uma vida inteira de trabalho evaporar em horas nas mãos de burocratas incompetentes e ideológicos. Esse cenário catastrófico e distópico não é um acidente isolado ou uma exclusividade exótica do Oriente Médio sob sanções, mas o destino matemático e inevitável de qualquer moeda fiduciária gerida por governos irresponsáveis que acham que podem revogar as leis da economia. E não se engane por um segundo sequer, o Brasil não é imune a isso. Nós já vimos esse filme de terror antes, e ele não teve final feliz. Quem viveu o início dos anos 1990 lembra bem do trauma nacional do confisco da poupança pelo Plano Collor, uma medida desesperada e autoritária de um governo quebrado para tentar conter a hiperinflação, retirando liquidez da economia à força na canetada. Na época, a desculpa oficial era salvar a economia e combater o dragão da inflação. O resultado prático foi a destruição completa da confiança no sistema bancário, suicídios, falências e o empobrecimento instantâneo de milhões de famílias que acordaram sem acesso ao seu próprio dinheiro. As corridas bancárias e o colapso sistêmico de moedas locais têm se tornado assustadoramente frequentes na última década, servindo de alerta global gritante para quem quiser ver. Veja o caso trágico do Líbano em 2019, que já foi conhecido como a Suíça do Oriente Médio. Um esquema de pirâmide estatal patrocinado pelo próprio Banco Central colapsou sob o peso da dívida e da corrupção. Os bancos fecharam as portas literalmente, soldados foram colocados nas entradas para impedir saques e, quando reabriram, o dinheiro dos depositantes estava congelado ou valia uma fração irrisória do valor original devido à conversão forçada dos depósitos em dólar. A libra libanesa perdeu mais de 98% do seu valor em 2 anos, e a classe média, que se achava segura e protegida, virou pobre da noite para o dia, precisando de ajuda humanitária para comer. Na Nigéria, a maior economia da África, o governo tentou em 2023 forçar a adoção de uma moeda digital estatal centralizada, a eNaira, limitando agressivamente os saques em dinheiro físico nos caixas eletrônicos. A medida gerou protestos violentos, queima de agências bancárias e empurrou a população jovem e conectada ainda mais para o Bitcoin e para o mercado paralelo, mostrando que a coerção estatal tem limites quando a sobrevivência está em jogo. O padrão é sempre o mesmo, não importa a geografia, a cultura ou o regime político. Gasto público desenfreado e populista, impressão de dinheiro sem lastro para cobrir o rombo fiscal, inflação galopante, controle de capitais para impedir a fuga da vítima e, finalmente, o colapso total da moeda e da confiança. No Brasil, a memória curta é nosso maior inimigo existencial. Achamos que o real é uma moeda forte, inabalável e séria porque vencemos a hiperinflação. Mas os fundamentos fiscais e monetários atuais são piores e mais frágeis do que em muitos momentos de crise aguda do passado.
Temos uma dívida pública bruta batendo na porta de 80% do PIB, um déficit nominal recorde que drena a poupança nacional e um governo que não para de aumentar gastos obrigatórios, inchar a máquina pública e atacar a responsabilidade fiscal como se fosse um crime contra o povo. A corrida bancária moderna do século XXI não precisa ser aquelas filas físicas quilométricas e dramáticas na porta da agência que víamos nas fotos em preto e branco de 1929. Ela acontece digitalmente, silenciosamente, na velocidade da luz. Foi exatamente o que vimos nos Estados Unidos em 2023, com o colapso da Silicon Valley Bank. Um boato fundamentado no Twitter, uma perda de confiança, saques massivos via aplicativo bancário e o banco, que parecia sólido, quebrou em menos de 24 horas, forçando o Fed a intervir para evitar o contágio. Lembrando que essa foi a reação que motivou a criação do Bitcoin. Se a confiança na solvência do governo brasileiro balançar de verdade, digamos numa crise política grave, num impeachment, numa ruptura institucional ou num choque externo que seque o financiamento da dívida, o brasileiro vai tentar tirar seu dinheiro do sistema bancário nacional. E vai descobrir da pior maneira possível, assim como os iranianos, libaneses e gregos descobriram, que o dinheiro simplesmente não está lá. Os bancos operam com o sistema de reserva fracionária, emprestando o dinheiro que você deposita e mantém somente uma fração mínima em caixa. Se todos solicitarem o dinheiro de volta ao mesmo tempo, o sistema quebra matematicamente. Não é uma questão de se, é uma questão de quando a confiança quebra. É aqui nesse cenário de desprezo e aprisionamento financeiro que entra o papel vital, moral e prático do Bitcoin como seguro contra o Estado e ferramenta de liberdade. No Irã, apesar da repressão governamental brutal, que bloqueou exchanges locais em 2024 e persegue mineradores, o uso de Bitcoin e Tether continua crescendo exponencialmente no mercado paralelo por meio de VPNs. Por quê? Porque são os únicos ativos que podemos realmente possuir, controlar e transportar sem permissão do Ayatollah, do presidente ou do Banco Central. O ouro é excelente como reserva de valor histórica, ninguém nega isso, mas é difícil de esconder e extremamente perigoso de transportar fisicamente em uma crise social ou guerra. Ele pode ser confiscado fisicamente, com relativa facilidade. O Bitcoin, como muito bem já dito nesse canal, viaja na sua cabeça. Você pode decorar 12 palavras e cruzar qualquer fronteira. A correlação entre o colapso das moedas fiduciárias estatais e a adoção de criptomoedas descentralizadas é direta, causal e brutal. A situação dramática do Irã nos ensina ou deveria ensinar que a diversificação em ativos incensuráveis, soberanos e fora do sistema bancário tradicional não é coisa de paranoico, prepper ou criminoso, mas dever de casa básico e responsável de qualquer cidadão adulto que queira proteger sua família da incompetência e da voracidade estatal. Quando o Estado falha, e ele sempre vai falhar em manter o valor da moeda que emite, pois a tentação de imprimir é irresistível para os políticos, quem tem somente dinheiro no banco, poupança, títulos públicos ou papel moeda, vira estatística de pobreza e dependência. Quem tem Bitcoin sob custódia própria tem uma chance real de recomeçar a vida, de preservar seu legado e de manter sua dignidade. O Bitcoin consegue preservar o seu patrimônio na era digital, adicionando a capacidade inédita de teletransportar sua riqueza para qualquer lugar do planeta em 10 minutos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalmente fora do alcance de sanções geopolíticas, confiscos domésticos ou controles de capital draconianos. O Brasil está caminhando para o abismo fiscal sambando e com um sorriso no rosto, achando arrogantemente que aqui é diferente, que temos muitas reservas ou que Deus é brasileiro. A matemática é universal e implacável. Não existe mágica na economia. Quando a conta do populismo fiscal, da gastança desenfreada e da corrupção chegar, a corrida bancária não será televisionada no Jornal Nacional com filas físicas dobrando o quarteirão na porta da Caixa Econômica Federal. Ela será uma notificação fria e impessoal no seu celular dizendo Pix indisponível temporariamente devido à instabilidade no sistema, ou saques limitados a R$500 por motivos de segurança nacional. Nesse dia fatídico, quem tiver Bitcoin na carteira fria, com suas chaves privadas seguras, vai dormir tranquilo sabendo que seu patrimônio é inconfiscável. Quem tiver reais no banco, fundos de investimento atrelados ao governo ou previdência privada, vai descobrir da maneira mais dolorosa possível o verdadeiro significado de risco Brasil e de risco de contraparte. O Irã hoje é o fantasma do Natal futuro, mostrando as correntes pesadas que estamos forjando alegremente hoje com nossa complacência.
A pergunta de $1 milhão ou de satoshis é: você vai esperar o real virar pó como o real iraniano para começar a agir ou vai construir sua arca agora, enquanto o sol ainda brilha e as portas de saída ainda estão abertas? A história não se repete, mas ela rima. E a rima que vem do Irã soa assustadoramente familiar para qualquer brasileiro atento. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado!